Abra sua Bíblia comigo, o livro de 1 Reis, capítulo 16. Primeira Reis 16, a partir do versículo 29. Amém? Vocês estão vivos? Só eu estava com saudade de vocês? Vocês não estão com saudade de mim? Não convenceu, mas tudo bem. 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de quem? Filho de quem? Filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de quem? Filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Amém? Amém, gente? Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Amém? A Bíblia está falando sobre aquele que seria o pior rei de Israel. O nome dele é Acabe, o pior rei de Israel. E nesses primeiros versículos a Bíblia está dando algumas informações importantes a respeito desse que seria o pior rei de Israel. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. O tema é o legado familiar. Legado familiar. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então é importante que a gente entenda o que significa um legado familiar. É importante que a gente defina o que é um legado familiar. Um legado familiar nada mais é do que uma herança que uma geração passa para outra geração. Legado é isso. É uma herança que uma geração deixa para outra. Um legado familiar pode ser, por exemplo, uma casa. Pode ser uma casa, pode ser um imóvel, pode ser um terreno, pode ser um sítio. É um legado familiar. Por quê? Porque um homem, ao morrer, deixa essa casa para o seu filho. Isso é um legado familiar. Pode ser um automóvel, um carro, uma moto, pode ser dinheiro no banco, pode ser joia. Tudo isso pode compor uma herança familiar, um legado familiar. Por quê? Porque são coisas que passam de geração para geração. Eu estou falando de legado material, né? Carro, moto, apartamento, dinheiro. Isso é um legado material e é legado. É legado. Lá em Provérbios, abra comigo, Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Provérbios 19, versículo 14, a Bíblia diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, existe um legado que é um legado material que um pai deixa para o seu filho. Pode ser carro, pode ser moto, pode ser um imóvel, pode ser dinheiro no banco. Isso é um legado familiar que passa de geração em geração. Agora, existem legados que não são materiais. Por exemplo, existe um legado familiar que é moral. Moral. Quer ver só? Provérbios 22, versículo 6.
Provérbio 22, versículo 6 diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Esse é um legado familiar no aspecto moral. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que ela envelheça, ela não vai se desviar dele. Quer ver um exemplo prático disso? Semana passada, eu tive o privilégio, a alegria de apresentar meu filhinho para o meu pai. Eu acho que foi a sensação mais absurda que eu já senti na minha vida. Pegar o meu filho no colo e passar o meu filho para o colo do meu pai. E quando eu fiz isso e eu vi o meu pai segurando o meu filhinho no colo, o meu pai virou para mim e, sem saber, e eu acho que até hoje ele não sabe, ele não se deu conta disso, mas ele falou para mim as palavras mais perfeitas que ele poderia. Com o meu filhinho no colo, ele olhou para mim e disse: filho, você sabe o que fazer. Faça. Por que eu digo que essas palavras foram as palavras mais perfeitas que eu poderia ouvir naquele momento? Porque eu estava inseguro. Eu nunca fui pai antes. Então, junto com a alegria de você ser pai, junto com a felicidade de você ser pai, você recebe uma carga de responsabilidade que muitas vezes é difícil de lidar com ela, né? Uma insegurança de será que eu vou fazer do jeito certo? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser um pai que acerta nas suas decisões? Então, com essa insegurança no meu coração, eu pude ver o meu pai com o meu filho no colo dizendo: você sabe o que fazer, faça. Do que ele estava falando? Ele estava falando de um legado moral que ele me deixou, valores morais que ele passou para mim. Veja bem, o meu pai não foi e não é um pai perfeito. Aliás, só existe um pai perfeito. Vocês concordam comigo? Só existe um pai perfeito. Eu sei que eu não vou ser um pai perfeito para o Luiz. Eu vou tentar acertar em tudo. Eu vou fazer o melhor que eu puder fazer, mas eu sei que perfeito só existe um pai, que é o nosso Pai Celestial. Ele sim é perfeito e não erra. Então, o meu pai não foi um pai perfeito, mas foi um bom pai. Foi um bom pai que me ensinou valores que eu carrego até hoje. Uma frase que eu sempre ouvi do meu pai e que eu carrego comigo até hoje. Ele sempre me disse: filho, o contrário de certo é o errado. O que isso significa? Isso significa que a gente na vida só tem duas escolhas. Não existe um meio termo. Ou a gente escolhe fazer o que é certo, ou a gente escolhe fazer o que é bom, ou a gente decide viver uma vida de honestidade, de integridade, ou a gente está escolhendo o errado. Não existe um meio termo. E se a gente só tem esses dois caminhos, então a gente tem que optar por fazer aquilo que é certo, custe o que custar. Por mais que doa, por mais que a gente sofra, a gente precisa escolher fazer o que é certo. E esse é um legado moral que eu recebi do meu pai, que eu carrego comigo e que certamente eu vou passar para o meu filho. Vocês estão entendendo? É uma herança que eu recebi no aspecto moral. Então existe a herança material, existe a herança moral e existe também uma herança espiritual. Amém? Existe uma herança que nós podemos receber dos nossos pais espiritual. Quer ver só? Abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas
quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse é um legado espiritual que um pai, que uma mãe pode passar para o seu filho. Eu estou falando de um pai que ora. Eu estou falando de um pai que teme a Deus, uma mulher que serve a Deus. Eu estou falando de pais que decidem viver em santidade dentro de casa, dando testemunho do que é ser crente de verdade para o seu filho. Esse é um legado espiritual, é um legado importante que um pai pode passar para o seu filho. Eu quero que o Luigi cresça sabendo que ele tem um pai que é apaixonado por Jesus. Eu quero que o Luigi cresça sabendo que ele tem um pai que é um homem de Deus, que é um homem de fé. Eu quero que o meu filho carregue esse legado espiritual de um pai que ora por ele. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? É um legado espiritual, isso é poderoso e isso é importante. Agora, o texto que a gente leu sobre Acabe fala de algo importante que a gente precisa se atentar. Vamos ler de novo esse versículo? 1 Reis 16, versículo 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Então presta atenção. A Bíblia está começando a contar a história daquele que vai ser o pior rei de Israel. De quem que eu estou falando? Estou falando de Acabe. Até esse momento a gente não tem informação quase que nenhuma a respeito de Acabe. Graças a Deus, o relato bíblico desse rei é extenso na Bíblia. A gente tem bastante informação sobre a história desse homem. Eu digo graças a Deus porque ele foi o pior rei de Israel. Ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar. A história desse homem é uma história trágica de um homem que foi levantado para ser o rei do povo de Deus e que acumulou durante a sua vida más decisões, más escolhas que culminaram na sua morte, e uma morte trágica. Por que é importante a gente se atentar em relação à história desse homem? Porque ele cometeu erros que a gente não pode cometer. Ele teve decisões, péssimas decisões, que a gente não pode ter na nossa vida. A história dele não pode se repetir mais, nem na minha e nem na sua vida. Amém? Mas nesse momento da história a gente não tem quase que informação nenhuma sobre ele. Mas a Bíblia repete algo. Nesses 2 primeiros versículos, a Bíblia repete 3 vezes uma informação importante sobre ele. Quem se atentou aí para qual informação é essa? Como? Filho de Onri. Por quê? Porque até o momento a gente não sabe muito sobre Acabe, mas já sabe algo sobre Onri. O capítulo 16 já nos contou algo sobre Onri, o pai dele. Por que eu digo que isso é importante? Se a gente parar para pensar, o legado familiar que a gente recebe está diretamente ligado à nossa identidade. O legado familiar que a gente recebe dos nossos pais, essa herança familiar que a gente recebe, essa influência dos nossos pais está diretamente ligado a quem nós somos hoje. Muitas decisões que a gente toma, muitas atitudes que a gente tem, muito da maneira que a gente tem de pensar e agir, vem de uma herança familiar. Tem coisa que a gente nem pensa. Tem
coisa que a gente nem pensa, a gente só repete. Repete o quê? Repete o que viu os pais fazendo. Tem coisa que a gente nem pondera, a gente nem pensa, mas será que está certo isso? Mas será que isso é dessa maneira que se faz? Será que isso realmente agrada? A gente nem pondera muitas coisas, a gente só reproduz. Quantos solteiros a gente tem aqui hoje? Levanta a mão, você que é solteiro. Você que é solteiro, pensa comigo, o que é que você sabe sobre casamento? Que tipo de informação você tem a respeito de casamento? Aquilo que você viu dos seus pais. O que você sabe a respeito de casamento é o que você viu os seus pais vivendo. O problema é que isso pode ser bom ou não. E se a gente se contenta em ficar com o que a gente recebeu de herança, a gente está correndo o risco de reproduzir erros que os nossos pais cometeram. E a gente não precisa disso. A Bíblia está dizendo: Acabe, filho de quem? Honre. E de novo a Bíblia repete: Acabe, filho de honre. E de novo ela diz: Acabe, filho de honre. Por quê? Porque ela está dizendo para mim e para você que a nossa identidade tem tudo a ver com a herança familiar que a gente recebe. Agora vamos falar um pouquinho sobre honre. Quem foi esse homem? Quem foi esse homem que gerou o pior rei de Israel? Que tipo de legado será que esse homem deixou? A gente não vai abrir a Bíblia para ganhar tempo. Eu tenho uma missão difícil hoje de pregar em 1h30, 2 horas, né? É mais ou menos isso que a gente tem para pregar? Eu não lembro. A gente não vai abrir a Bíblia para ganhar tempo, mas eu vou falar um pouquinho sobre honra e depois você pode consultar a história dele aqui no capítulo 16, a partir do versículo 15, a Bíblia vai falar sobre esse homem que foi o pai do rei Acabe. Quem foi ele? Vamos lá. Ele era o comandante do exército de Israel. Ele se tornou rei porque o povo de Israel constituiu ele rei. Foi o povo de Israel quem nomeou Honre rei de Israel. Por que isso é importante? Porque na época o trono era passado de geração em geração. Era o pai que morria e quem assumia? O seu filho. Isso não aconteceu com Honre. Num período da história de Israel, onde havia muita conspiração, onde havia muitas mortes, e era um homem que matava o outro para assumir o trono, e existiam muitas facções, existiam muitas divisões. Quer dizer, o contexto histórico ali é terrível para Israel. Israel não tem um reino firmado, estabelecido de verdade. Tem muita conspiração, tem muita morte, tem muita traição, tem muita divisão, tem muita facção. Nesse contexto, um homem, para assumir o trono de Israel, ele mata o rei. Quando o povo de Israel sabe disso, eles nomeiam Honre, o comandante do exército, como rei de Israel. E agora Honre, junto com todo o povo de Israel, ele assume o poder. Isso significa que Honre, veja se você concorda comigo, isso significa que Honre, ele exercia uma influência sobre o povo. Vocês concordam comigo? Ele não recebeu o trono do seu pai. Ele não se tornou rei porque ele era filho do fulano de tal. Não, ele exercia uma influência tão grande sobre o povo que o povo constituiu ele rei. Era uma pessoa admirada pelo povo, era uma pessoa conhecida pelo povo e que está assumindo o trono por conta da sua influência em relação ao povo. O que mais que a gente tem de relato bíblico sobre o rei Honre? A gente tem coisas importantes aqui. Um dos feitos mais grandiosos desse homem, o rei Honre, foi comprar uma terra e estabelecer e edificar ali uma cidade chamada Samaria. Vocês conhecem essa cidade? Essa cidade se tornou a capital de Israel do Norte. Mas essa cidade foi edificada por esse homem, o rei Honre, que num belo dia olhou para as colinas e pensou: nessas colinas
a gente pode construir uma cidade para ser a capital de Israel, porque é um lugar seguro para você ter uma cidade que seja a capital de Israel. Ela era cercada por montes, era cercada por colinas. Ele é um militar, ele era comandante do exército, ele está tendo uma visão estratégica em relação ao reino. Então ele decide comprar aquelas terras. Presta atenção. Ele vai comprar aquela terra de um homem chamado Semir. Daí vem o nome Samaria. Ele compra as terras de Semir, as colinas, edifica a cidade de Samaria e dá esse nome em homenagem ao dono das terras. Ele é o responsável por fundar a capital da Israel do Norte. Vocês estão entendendo? Ele é um homem influente. Ele é um homem político. Ele estabeleceu o reino dele. Assim que ele assume o poder, ainda existe uma conspiração contra ele, o povo se divide, mas logo ele firma o reinado dele. Ele é político, ele é influente e ele é estratégico. Ele está trazendo segurança para o reino de Israel, ele está firmando acordos com os sidônios, ele está trazendo para o reino de Israel uma segurança que nesse momento o reino de Israel não tinha. Vocês concordam comigo que esse cara, ele é diferenciado? Esse cara é um homem capacitado, ele não é qualquer um, ele não é qualquer Zé Mané. E é esse o tipo de legado que ele está passando para Acabe. Agora, a gente falou de 3 tipos de legado. Qual foi o primeiro? Material. Que tipo de legado material ele está passando para Acabe? O trono. O trono. É uma baita herança material, né? Agora, e de valores morais? E de herança moral, o que esse homem está passando para o seu filho? Veja bem, tem algo de precioso que ele está passando para Acabe. Ele está comprando terras de um homem chamado Semir. Ali ele vai fundar a capital da Israel, e quando ele faz isso, ele poderia colocar o nome da cidade de Cidade de Honre. Vai ser a capital. Tem que ter o meu nome, para eu ser conhecido para todo sempre. E o que é que ele faz? Ele homenageia o dono das terras que vendeu as terras para ele. Vai se chamar Samaria, em homenagem a Semir, que me vendeu as terras. Ele está fazendo um negócio, mas por detrás do negócio ele está enxergando uma pessoa. Vocês estão entendendo? Por detrás de um negócio ele está enxergando uma pessoa. Ele não está só vendo a terra, ele está vendo a pessoa por detrás da terra, que está vendendo a terra para ele. É algo interessante. É algo interessante que Acabe deveria ter aprendido. Se você conhece a história de Acabe, você está entendendo o que eu estou dizendo. Essa é uma lição preciosa que Acabe deveria ter aprendido na hora de fazer negócios, porque futuramente ele também vai querer comprar uma terra de alguém. O tempo vai passar, e assim como seu pai, ele vai tentar comprar a terra de alguém. Só que ele não tem a capacidade de enxergar a pessoa que está por detrás do negócio. Ele não pegou esse legado moral que o pai dele deixou. Agora, e o legado espiritual que o rei Onre deixou para o rei Acabe? Nenhum. A história do rei Onre está no capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 28. Menos de 15 versículos contam a história do rei Onre. Sabe quantas vezes aparece alguma referência a Deus nessa história? De mais ou menos, nem isso, 15 versículos. Quantas vezes? 2. A primeira não tem nada a ver com ele.
A primeira vez que a Bíblia fala sobre o Senhor, na história do rei Onri, não tem nada a ver com ele. A segunda tem. Quando a gente para olhar a história dele, na segunda vez que a Bíblia fala a palavra Senhor, tem a ver com ele. Está no versículo 25, onde a Bíblia diz assim: Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. A primeira não tem nada a ver com ele, a segunda é isso. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tem um detalhe importante aqui. O texto continua. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Ninguém até então tinha sido tão ruim e desagradado tanto a Deus como o rei Onri. Um rei idólatra. Um rei que na sua história não tem uma experiência com Deus. Ele foi levantado para ser rei de Israel. Quem foi que levantou? Quem foi que levantou? Quem é que estabelece reis? E quem é que derruba reis? É o próprio Deus. Ele foi levantado por Deus para conduzir o povo de Deus, para reinar sobre o povo de Deus, e ele não tem uma experiência com Deus. Ele não ouviu a voz de Deus em momento nenhum. Ele não tem nada para passar para o filho dele de espiritual. Ou melhor, ele tem, né? Ele tem um péssimo exemplo. Sabe por quê? Porque a gente sempre deixa um legado para a próxima geração. A gente sempre deixa. E se ele não é bom, então ele é mau. Mas a gente sempre deixa um legado. Sempre. Se não é um bom legado, então é um mau legado. E é justamente o que o rei Onri está fazendo. Ele está deixando um mau legado espiritual para o rei Acabe. Era um homem capacitado. Era um homem diferenciado, estratégico, político, influente, um cara gabaritado. Mas espiritualmente falando, não tinha nada para passar para o seu filho. Nada. Agora, o que é que o rei Acabe fez com esse legado? Porque, meus queridos, a gente também recebeu um legado dos nossos pais. E a gente não está aqui para avaliar que tipo de legado os nossos pais deixaram para a gente. A gente está aqui para honrar os nossos pais. Eu não posso ser um crítico do meu pai. Não, meu pai ele fez isso e isso não se faz. Não, eu não estou aqui para avaliar que tipo de legado o meu pai me deixou, que tipo de legado a minha mãe me deixou, os meus pais espirituais. Eu não estou aqui para avaliar que tipo de legado eles estão me deixando. A pergunta é: o que é que eu estou fazendo com esse legado? Não cabe a mim avaliar o que é que eu estou recebendo do meu pai, o que é que eu estou recebendo da minha mãe. Cabe a mim decidir o que eu vou fazer com aquilo que eu estou recebendo. A pergunta é: o que foi que Acabe fez com a herança familiar que ele recebeu desse rei? Tem coisa boa aqui, tem coisa que não é tão boa. Não é para avaliar, é para decidir o que é que a gente vai fazer com isso. E o que foi que o rei Acabe escolheu fazer? A resposta dessa pergunta é: ele tentou imitar o pai. Ele só tentou imitar o pai. Quando a gente falou da herança espiritual que o rei Onri deixou, a gente chegou à conclusão que ele não deixou nada. De espiritual,
tudo que ele passou para o rei Acabe foi um péssimo exemplo. A Bíblia diz que ele foi o pior rei. Nenhum outro antes dele foi tão ruim. Esse é o legado espiritual que ele deixou para o rei Acabe. E o que é que o rei Acabe fez com isso? Imitou. No capítulo 16, versículo 30, a Bíblia diz: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Quer dizer, o rei Onre, ele bateu um recorde muito significativo, porque Israel teve muito rei ruim. Pensa nos caras que, pelo amor de Deus, mas muitos. E o rei Onre bateu um recorde, ele conseguiu ser o pior desses reis. Ninguém antes dele foi tão ruim. Até que veio o filho dele. Aí o filho dele quebrou o recorde dele. Imitou. Só reproduziu. O pai não tinha vida com Deus. E ele imitou. O pai não era um homem de fé. Não era um homem que buscava a presença de Deus. E o que ele fez? Ele só imitou. Talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje que não recebeu uma herança espiritual dos seus pais. Eu sei que tem jovens aqui hoje que receberam uma herança espiritual dos seus pais. Eu sei que eu estou falando com jovens aqui que cresceram vendo os pais servindo a Deus, cresceram vendo os pais na igreja, orando, buscando a Deus, vivendo uma vida de santidade, fazendo a obra. Isso é um privilégio, meu amado. Isso é um privilégio, isso é uma bênção. Mas eu sei que eu também estou falando com jovens que não receberam esse exemplo, que não receberam esse legado, que não tiveram essa influência. Talvez você diga para mim: Fábio, meu pai nunca pisou numa igreja, eu nunca vi meu pai orando. Talvez você diga para mim: Fábio, eu nunca vi meu pai adorando a Deus com as mãos erguidas, adorando o Senhor, eu nunca vi. É o caso do rei Acabe. Não teve um exemplo para seguir. Não teve. A gente olha para a história dele e pensa: mas que rei mau. Que rei ruim. Que decisões horríveis esse rei tomou. E a gente não olha para a história dele. Um homem que não teve exemplo dentro de casa. Um homem que não teve um pai que obedeceu a Deus e andou em santidade. O pai era um idólatra. O pai era um endemoniado. E o exemplo que deixou foi esse. E agora a gente olha para a vida do rei Acabe e começa a entender um pouco das suas escolhas, nos erros do seu pai. Ele imitou, fez exatamente o que aprendeu do seu pai, foi tão idólatra quanto o seu pai. Agora, e nas coisas acertadas? Porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Não existe um pai que é 100% bom e um outro pai que é 100% ruim. O rei Onre fez coisas acertadas. No que o rei Onre acertou, o que é que o rei Acabe decidiu fazer? A mesma coisa, tentou imitar. A gente disse, o rei Onre
comprou as terras do Semir e ali ele construiu uma cidade. É uma estratégia. É para tornar Israel um lugar seguro. Ele é um militar, está sendo um estrategista nesse momento. Então, para proteger, para trazer segurança para Israel, o que é que ele está fazendo? Ele está edificando uma cidade para ser a capital, no meio de colinas. Qual foi a primeira coisa que o rei Acabe tentou fazer quando iniciou o seu reinado? Vamos ver? Abre a Bíblia aí, ainda no capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, Hiel, em seus dias está se referindo ao rei Acabe. Nos dias de Acabe, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Então, foi que Josué disse. Vamos abrir a Bíblia? Em Josué capítulo 6, versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então o Senhor havia falado por intermédio de Josué: maldito quem tentar reedificar a cidade de Jericó, à custa do seu primogênito e do seu filho mais novo é que ele vai tentar fazer. E o que foi que o rei Acabe fez no início do seu reinado? É a primeira atitude dele. Através desse homem chamado Hiel, ele tenta reedificar a cidade de Jericó. Por que ele está tentando fazer isso? Porque Jericó, a cidade de Jericó, ficava na fronteira de Israel. Seria seguro ter uma cidade ali. Então, a exemplo do seu pai, que edificou uma cidade num lugar seguro e lhe deu o nome de Samaria, numa atitude estratégica para o reino, a exemplo dele, o rei Acabe está tentando fazer a mesma coisa. Ele está tentando fazer o que ele viu o pai fazer. Então ele decide reedificar a cidade de Jericó. Tem um problema nessa história: Deus não mandou fazer. Então ele é mal sucedido nisso. Na sua primeira cartada como rei, ele é mal sucedido e 2 pessoas morrem nessa história. Mais para frente ele vai tentar fazer de novo. Só que agora ele está acumulando decisões erradas. O pai dele foi um homem capacitado, gabaritado, fez coisas relevantes, e ele está acumulando derrotas, frustrações. Um dia, o rei Acabe olha para uma vinha. Essa vinha tem um dono chamado Nabote. E ele olha para essa vinha e pensa: aqui eu posso construir uma horta. Fica perto do meu palácio. Eu vou tentar comprar a vinha desse homem, e aqui eu vou construir uma horta. Então ele vai conversar com Nabote e diz: Nabote, a sua vinha fica perto do meu palácio,
E eu queria construir uma horta aqui. Você não me vende essa vinha? Vamos fazer o seguinte, eu tenho várias outras vinhas. Algumas melhores do que essa. Troca comigo. Ou faz o seguinte, me fala quanto você quer nessa vinha que eu te pago. Nabote responde, que Deus me livre. Que Deus me livre de vender a vinha que eu recebi de herança dos meus pais. Nabote, ele entende o significado de uma herança. Nabote consegue perceber a influência que uma herança exerce na vida de alguém. Acabe não. Acabe está reproduzindo só o que viu seu pai fazer. Os erros e tentando reproduzir também os acertos. Só que ele é mal sucedido. O pai edifica a cidade de Samaria, ele tenta reedificar Jericó e não consegue. O pai compra as terras nas colinas para edificar a cidade de Samaria, ele está tentando comprar uma vinha. E está ouvindo não. Não como resposta. O meu pai comprou colinas e construiu uma cidade. E essa cidade vai ser a capital de Israel. E eu estou tentando comprar uma vinha para fazer uma horta e eu não consigo. Agora a gente entende porque diante desse não ele volta para casa totalmente frustrado. A Bíblia diz que ele chora. Ele bota a cara diante da parede e se recusa a comer. Não tem nada a ver com a vinha. Não tem nada a ver com a vinha. Tem a ver com a frustração de não acertar em nada do que está tentando fazer. A pergunta que fica é: por que ele não está acertando? Por que nada do que ele está tentando fazer dá certo? Eu vou dizer para você o porquê. Porque ele está tentando reproduzir o que ele viu o pai dele fazer. Isso não tem nada a ver com o legado familiar. O legado que nós recebemos dos nossos pais exerce influência sobre nós. Isso não significa que a gente tem que ser igual aos nossos pais, ou que a gente tem que fazer o que a gente viu os nossos pais fazendo. Eu conheço filho de médico frustrado porque não conseguiu passar na faculdade de medicina. Eu conheço filho de pastor que se sente frustrado porque acredita que porque o pai é pastor, então ele também deveria ser. Quando a gente decide imitar os nossos pais e viver aquilo que os nossos pais viveram, eu estou falando dos nossos pais que nos criaram, eu estou falando dos nossos pais espirituais. Quando a gente decide viver uma vida imitando os acertos dos nossos pais, a gente vive frustrado, porque o que Deus tem para a gente é só para a gente. O que Deus fez através dos nossos pais, glória a Deus por isso. Mas Ele tem algo para fazer em nós e através de nós, e é diferente do que Ele fez no passado. O que Deus tinha para Salomão, Ele não tinha para Davi. Davi um dia decidiu: eu vou construir para Deus um templo. Deus disse: não vai. Isso não é um projeto maravilhoso? Não é um plano maravilhoso? Construir para Deus um templo, isso é maravilhoso. E Deus está dizendo: você não vai. Então quem vai, Deus? O teu filho. Teu filho vai. Agora eu imagino Salomão, que tinha um bom exemplo dentro de casa, de um homem de Deus, segundo o coração de Deus, um homem apaixonado por Deus. Ele tinha um bom exemplo. Eu estou imaginando Salomão tentando imitar Davi. Eu estou imaginando Salomão sujando suas mãos de sangue,
como Davi e deixando de viver o que Deus tinha para ele. Deixa eu dizer algo para você, meu querido. Você não nasceu para ser uma cópia do seu pai. Moça, você não nasceu para ser uma cópia da sua mãe. O que Deus fez na vida dela, o que Deus tem feito na vida dela é bênção, glória a Deus por isso, mas existe algo para você. O nosso problema é que a gente vive se comparando. Eu vivo me comparando. Meu pai passou na Federal e eu na Unip. O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para mim é para mim. E sabe de uma coisa? Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você. Há um sonho de Deus para a sua vida. Há um plano de Deus para a sua vida, meu irmão. Então, o que é que nós devemos fazer com o legado familiar que nós recebemos dos nossos pais, já que imitar não dá certo? Já que imitar não funciona, nem o que é ruim e nem o que é bom. Se imitar não funciona, só serve para deixar a gente frustrado e quebrando a cara toda hora. O que é que a gente deve fazer com o legado, com essa herança, com essa influência que nós recebemos dos nossos pais? Nós devemos, a partir dessa herança, a partir desse legado, nós devemos construir aquilo que Deus tem para nós. É a partir dali. Isso significa que eu não preciso cometer os mesmos erros dos meus pais. Eu posso aprender com eles. Eu não preciso errar do jeito que meu pai errou. Eu posso construir o que Deus tem para mim a partir do que eu vi o meu pai fazendo. E isso é uma bênção, e isso é uma dádiva. Se eu posso aprender com os erros do meu pai, eu também posso aprender com os acertos. Eu me lembro um dia, eu acho que eu até assustei meu pai. Eu sentei do lado dele e disse: pai, como é que eu faço para ser um homem bem sucedido profissionalmente? Imagina teu filho te perguntar isso do nada. Quase que ele fala: deixa eu pensar 2 dias e eu volto com a resposta. E ele me contou o que ele tinha vivido nessa área. E eu posso dizer que o meu pai é um homem muito bem sucedido na carreira profissional dele. E ele me contou. E com prazer ele fez isso, porque um pai tem prazer em deixar um legado para o seu filho. Com prazer ele me contou o que foi que ele experimentou nessa área. E eu guardo isso comigo. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi meu pai falando de Deus. Porque ele disse: filho, você faz a sua parte e Deus coloca as pessoas certas no seu caminho para te ajudar, e Deus abre portas. Meu pai não é pastor. Eu não estou o tempo inteiro ouvindo ele falar de Deus, mas nesse momento eu ouvi, porque eu decidi sentar do lado dele e beber um pouco do que ele tinha para me oferecer. Não é perfeito, mas eu posso aprender com ele. Sabe, um plano de Deus para a nossa geração é converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Por que nós somos tão rebeldes? Por que a gente quer sempre fazer do nosso jeito? Por que a gente quer partir do zero? E tantas vezes quebramos a cara nos mesmos lugares que os nossos pais já erraram. Por quê? Porque não temos humildade de reconhecer a necessidade de ouvirmos
os nossos pais. É a partir do que eles construíram. Em relação aos nossos pais espirituais, os nossos pais espirituais construíram algo maravilhoso para nós. E nós estamos caminhando rumo àquilo que Deus tem para nós a partir do que eles já fizeram. Nós não vamos reescrever a história. Nós temos uma história que nos habilita a continuar vivendo os planos e os sonhos de Deus como eles um dia viveram. Mas é a partir deles, é aprendendo com eles, é ouvindo eles, olhando para os erros e pensando: eu não preciso errar desse jeito, olhando para os acertos e dizendo: poxa, pode ser então a partir daqui. Acabe poderia ter aprendido com o seu pai como fazer negócio. Não aprendeu. Só aprendeu como desagradar a Deus. Não precisa ser assim comigo, não precisa ser assim com você. Nós podemos aprender com os acertos dos nossos pais. Amém, meus amados? Mas tem algo na história de Acabe que eu acredito que é o mais importante. Apesar desse legado familiar que ele recebeu, apesar de ter um pai idólatra, que não buscava a Deus, que não amava a Deus, que não obedecia a Deus, apesar de ser um rei que toma decisões erradas o tempo inteiro, tem algo na história de Acabe que mexe comigo. Na história dele nós vemos Deus o tempo inteiro perseguindo. Eu imagino Deus olhando para o legado familiar do rei Acabe. Eu posso imaginar Deus dizendo: ele não teve um bom exemplo a seguir, ele não teve um pai que fosse um homem de Deus para instruir no caminho correto. Então nós vemos Deus o tempo inteiro na história. No início do reinado do rei Acabe, para de chover, e é Deus. Algo de curioso nisso. Esse período foi um período marcado pela idolatria, e um dos deuses adorados, um dos falsos deuses adorados na época, era Baal. E os adoradores de Baal acreditavam que Baal tinha o controle sobre o clima. Nos períodos de verão, quando chovia menos, a crença a Baal dizia que Baal dormia. Aí você lembra do Monte Carmelo, o profeta Elias debochando dos profetas de Baal, dizendo: gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Fazia parte da crença. Um período marcado pela idolatria, onde as pessoas adoravam a Baal, inclusive o rei Acabe, que edificou para Baal um altar na cidade de Samaria. E o que é que Deus faz? Ele não é o dono do clima? Baal que vocês adoram não é o Senhor sobre o clima? Então vai parar de chover. E agora o povo vive um período de seca. Isso está acontecendo diante dos olhos do rei Acabe. Deus está mandando uma mensagem para o rei. Deus está dizendo: você está adorando a Baal, acreditando que ele é o Senhor do clima, e ele não está fazendo nada por você. No início do seu reinado, seca, não caiu uma gota do céu. Deus está chamando a atenção do rei Acabe. No Monte Carmelo, Deus levanta um profeta, o profeta Elias, um dos maiores profetas da história bíblica. Deus levanta esse homem para fazer cair fogo do céu diante dos olhos de quem? Diante dos olhos do rei Acabe.
Deus está perseguindo o rei. Deus está perseguindo esse homem. Deixa eu dizer algo para você. Independente da sua história, independente do que você viveu até aqui, Deus está te perseguindo para a partir de hoje reescrever uma nova história na sua vida. Você crê nisso? O mesmo Deus que perseguiu o rei Acabe, um homem mau, Ele está aqui hoje, nessa noite. A presença dEle está aqui porque Ele veio te encontrar. Ele quer passar uma borracha no teu passado, meu irmão, e reescrever uma história na presença dEle, onde os sonhos se realizam. Eu posso afirmar para você que o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, e Ele quer fazer isso por você nessa noite. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa fazer? Você precisa permitir que esse Deus amoroso, que esse Deus maravilhoso e misericordioso que está te perseguindo, permita que Ele entre no seu coração e reescreva a sua história, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Se coloque de pé.